Uma crise sem precedentes. Verde Transportes e Primar Turismo podem ter falências decretadas em breve. Pela segunda vez, Justiça decreta falência da Pluma Conforto e Turismo. Nova Itapemirim tem veículos apreendidos em operação da NTT no Distrito Federal. E você vai ver também. Governo de Mato Grosso lança licitação para novos lotes do transporte intermunicipal. A volta dos que não foram. Viação Petroita volta a operar em Petrópolis. Porém, velhos problemas persistem. Consórcio Anhanguera da IMTU processa Rápido Luxo Campinas e Artesp. Prefeitura de Porto Alegre inicia projeto de BRTs elétricos. Veracruz deixa de operar oficialmente no Grande Recife. Belém, no Pará, vai receber mais 40 ônibus elétricos, afirma governador do estado, Helder Barbalho. Montadoras de ônibus batem recordes na Latibus deste ano. Vagas de emprego, Catedral, Brasil Sul e Itapemirim abrem oportunidades de trabalho para motoristas de ônibus. Nas notícias internacionais, Porsche vai adquirir 35% das ações da Flixbus. E ainda, eleições 2024. Rio de Janeiro ganha transporte gratuito no dia da votação. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. O governo de Mato Grosso lançou uma concorrência pública para o transporte intermunicipal em 4 regiões, com o certame previsto para o dia 30 de setembro de 2024. As regiões incluem Barra do Garças, São Félix do Araguaia, Cáceres e Tangará da Serra, divididas entre as categorias básica e diferenciada, com diferentes requisitos de conforto e serviço. Em vigor desde 2011, a Lei nº 432/2011 e o Decreto 1020/2012 regulamentam um sistema, com concessões à iniciativa privada, para garantir eficiência e conforto. A Buser teve um crescimento de 40% no modelo de revenda de passagens em rodoviárias no último mês, com o GMV, Gross Merchandise Volume, também aumentando 40% em relação a julho de 2023. Esse segmento já representa mais de 20% do faturamento da empresa. Desde o ano de 2021, a Buser expandiu seu marketplace, com parcerias com diversas viações. No primeiro semestre deste ano, foram adicionadas 20 novas empresas e quase 1.000 novos trechos. Atualmente, a Buser cobre mais de 15 mil trechos e planeja dobrar esse número até o próximo ano. Não satisfeita em ter falido uma vez, a Pluma foi à falência novamente. A 26ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, no Paraná, decretou a falência da Pluma Conforto e Turismo. A decisão suspende operações, cobranças e apreensões. A primeira falência da Pluma tinha sido decretada em 2019, mas poucos meses depois, a empresa conseguiu a reversão do processo. Até chegou a ser firmada uma parceria com a Transisac, o que foi encerrado recentemente. Agora as operações da Pluma estão encerradas e o administrador judicial está disponível para esclarecimentos. A Pluma, com uma longa história desde 1954, foi uma importante operadora de transporte rodoviário, mas enfrentou dificuldades financeiras persistentes ao longo dos últimos anos. A empresa ficou conhecida pelo seu alto requinte de conforto e segurança, aliado às suas tradicionais rotas internacionais. Quem também vive uma situação difícil é a Primar Navegações e Turismo. A juíza Karina Roselino Biagi aprovou a recuperação judicial da empresa. O pedido foi protocolado em 26 de julho, após o Banco Volvo apreender parte da frota da empresa, devido ao atraso em financiamentos. A recuperação inclui a Primar Navegações e Turismo Limitada, Primar Plaza Hotel Limitada e a Primar Serviços e Mão de Obra Limitada. A decisão suspendeu ações e execuções contra a empresa por 180 dias
e deu 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial, sob pena de falência. A administração judicial foi designada a expertise mais serviços contábeis e administrativos, e a apreensão dos ônibus não devolvidos foi suspensa. A Primar, que começou a operar no setor de ônibus em 2007, enfrenta dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia e pela falta de flexibilidade do Banco Volvo. A Verde Transportes é mais uma empresa que pode falir em breve também. A companhia tem um mês para apresentar a certidão negativa de débitos fiscais, ou a certidão positiva com efeitos de negativa, para que a recuperação judicial tenha continuidade e não haja decretação de falência. A determinação é da juíza Anglisei Solivan de Oliveira, da Primeira Vara Civil de Falências de Cuiabá, e atende a um pedido do Governo do Estado de Mato Grosso, que alega que as dívidas da companhia em impostos estaduais chegavam em maio de 2023 a 308 milhões de reais e ainda precisam ser corrigidas. Já os débitos da Verde Transportes com funcionários, ex-funcionários, bancos e fornecedores são de aproximadamente 280 milhões de reais, com também a necessidade de correção dos valores. O governo do estado questionou na justiça os motivos pelos quais os 308 milhões não estarem incluídos no processo de recuperação judicial e porque nunca foi convocado para se manifestar na Assembleia Geral de Credores. Ainda de acordo com o governo do estado, a administração da Verde Transportes teria deixado a dívida se acumular sem ao menos consultar as possibilidades previstas pela legislação de Mato Grosso, que concedem para empresas que estão em recuperação judicial vários benefícios, como descontos de até 70% e parcelamento em até 10 anos. E como se já não bastasse, a Verde sofreu também, desta vez por parte da NTT, a cassação da concessão de 21 linhas de ônibus da companhia, por descumprimento das regras de envio de dados ao Monitrip, sistema de monitoramento do transporte rodoviário em nosso país. A decisão publicada se refere a um processo administrativo. As linhas afetadas incluem rotas para as cidades de Santarém, Cuiabá, Brasília, Sinop, Goiânia, São Félix do Araguaia, entre outras. Essas cidades citadas são os principais destinos da Verde Transportes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres apreendeu vários ônibus de empresas regulares em Taguatinga, no Distrito Federal. Ao todo, foram mais de 30 apreensões somente neste mês. Entre o dia 1º e o dia 20 de agosto, 27 ônibus foram retirados de circulação por operar sem autorizações. A Aviação Nova Itapemirim foi uma das afetadas e considerou a ação da NTT como abusiva. A empresa argumenta que a apreensão afetou passageiros e afirma que estava seguindo as novas regras de transporte rodoviário interestadual. No último dia 19 de agosto, recebeu habilitação e autorização da NTT para solicitar o termo de autorização de serviço regular, o TAR, conforme as novas normas. Essa autorização também foi concedida para empresas como Guanabara, Caburaí, Guerino 600, Viação Nobre, Cantelo e Expresso do Sul. A gente segue falando de Nova Itapemirim. Mais 4 linhas vão ser retomadas nos próximos dias, sendo elas a Rio de Janeiro-Teresina, São Paulo-Picos, São Paulo-Teresina e a rota Rio de Janeiro-Lagoa Grande. A Artesp liberou as empresas de ônibus Andorinha, Viação Paraty, Expresso Itamaraty e Reunidas Paulista para alterações na operação de linhas de ônibus, em caráter experimental, nas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara. As mudanças em caráter experimental valem por 90 dias. As empresas devem começar os atendimentos em até 15 dias. Olha só. As linhas em questão e as respectivas empresas aparecem aqui na tela. Viação Paraty, linha suburbana entre Rincão e Araraquara. Expresso Itamaraty, linha suburbana entre São José do Rio Preto e Nova Granada. Andorinha, linha suburbana entre Presidente Prudente e Presidente Epitácio, com nova grade horária. E a Reunidas Paulista,
com a linha rodoviária entre Andradina e Ribeirão Preto. A Latibus Transpúblico 2024 bateu recordes de vendas. No segmento de chassis de ônibus, a Scania vendeu ao todo 100 unidades, com destaque para o modelo rodoviário K410 6x2, que já representa 60% das vendas. A Iveco também obteve um bom contingente de vendas. A fabricante vendeu ao todo 350 veículos, entre unidades do Daily Minibus e chassis para ônibus. A empresa destacou seus conceitos elétricos e realizou testes drives com o modelo 17210G, movido a gás natural. Frotistas também demonstraram interesse no modelo 17280 com suspensão pneumática e nas novas versões do Daily Minibus. Na Mercedes-Benz, o mais novo chassi elétrico articulado do mercado já nasce com 105 unidades vendidas para São Paulo. Lançado há quase um mês aqui no Brasil, o EO500UA já tem unidades negociadas para as empresas Sambaíba Transportes Urbanos, Viação Metrópole Paulista, Via Sudeste Transportes, Viação Grajaú e Mob Brasil. As primeiras entregas estão previstas para o segundo semestre de 2025, com o modelo sendo plenamente disponibilizado em 2026. Nas fabricantes de carrocerias, bons números de vendas também foram registrados. Na Buscar, por exemplo, o novo panorâmico DD NB1 já tem 15 reservas feitas, com entregas previstas para 2025. A Buscar também vendeu na Latibus 55 ônibus de outros modelos da marca, já em produção, especialmente para motores de chassis dianteiros. Já a Comil vendeu 190 carrocerias de ônibus na feira. Das unidades vendidas, 100 foram do modelo Campione Invictus para fretamento e 90 do modelo Campione Invictus DD. Na Marco Polo, a oitava geração de ônibus rodoviários, denominada de G8, já vendeu mais de 4.000 unidades desde o seu lançamento em julho de 2021. O modelo mais vendido é o Paradiso 1800DD, de 2 andares, com 2.200 veículos comercializados. A linha G8 inclui vários modelos, desde veículos mais baixos até coletivos de alto padrão. Cerca de 900 ônibus da linha também já foram exportados. O mais recente lançamento da família, o modelo Viagem 1050, já vendeu 50 unidades. Na Latibus, Marco Polo e Volare juntas venderam 472 ônibus, sendo 278 veículos na Volare e 194 na Marco Polo. Já a Caio negociou 719 ônibus durante o evento, sendo 669 veículos para empresas brasileiras e 50 para o mercado internacional. Entre os ônibus vendidos, 606 têm motores a diesel e 63 são elétricos. Por fim, a Irizar recebeu propostas para 160 unidades do novo i6S eficiente, com aproximadamente 40 para o mercado brasileiro e 120 para países da América Latina. A gente volta a falar da Buscar. O panorâmico DD NB1, modelo recém-lançado, será exibido na 20ª edição da BBF, Bus Brasil Fest, que vai ser realizada em Barueri, na Grande São Paulo, no dia 23 de novembro deste ano. O evento ocorre no ginásio poliesportivo José Correia. A BBF permite aos visitantes mergulhar na evolução dos transportes por ônibus, desde veículos mais antigos até veículos mais novos. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Mais informações do evento aparecem aqui na tela para você. A Porsche, principal acionista da Volkswagen, está prestes a adquirir 35% da Flix SE, a empresa controladora da Greyhound e Flixbus, marcando a sua entrada no setor de transporte rodoviário de passageiros. Essa movimentação faz parte da estratégia da Porsche de diversificar seu portfólio e explorar novas áreas de mobilidade, além, claro, de seus veículos de alto padrão e de luxo. O investimento de mais de 1 bilhão de euros, feito em parceria com outros investidores, reflete o interesse crescente em mobilidade sustentável. Mesmo como acionista minoritária, a Porsche vai poder influenciar estratégias de crescimento e inovação tecnológica no setor de transportes. A empresa segue ativa em busca de novas oportunidades, fortalecendo sua presença global e investindo em setores emergentes, com mobilidade autônoma.
Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Petroita volta a operar em Petrópolis, mas velhos problemas persistem. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. A SP Trans lançou uma nova licitação para a coleta de dados da pesquisa de satisfação dos usuários de ônibus, focada no grupo local de articulação regional. A licitação anterior foi bem sucedida para 2 dos 3 lotes, com a empresa Instituto Consulting sendo contratada para supervisão técnica. A pesquisa de 2024 incluirá 8.000 entrevistas, divididas em 3 grupos de transporte, e visa avaliar a satisfação dos usuários para melhorar os serviços. A Prefeitura de São Paulo repassou também 29 milhões e meio de reais para a SP Obras gerenciar e fiscalizar o projeto do trecho 2 do BRT Radial Leste. Seguimos na capital falando do BRT Radial Leste. A Prefeitura da cidade assinou um contrato para a construção do trecho 1, com custo de 108 milhões e conclusão prevista para 2026. O trecho de 2,8 quilômetros ligará o terminal Parque Dom Pedro à Rua Professor Miguel Russiano. O projeto inclui faixas exclusivas, paradas elevadas e sistemas de gestão inteligentes, e faz parte de um plano maior de 9,7 quilômetros para melhorar o transporte na Zona Leste, atendendo mais de 400 mil passageiros por dia. Por fim, nas notícias de São Paulo, uma nova linha circular vai atender a região da cidade universitária, a partir do dia 2 de setembro. No ABC Paulista, a Prefeitura de Santo André contratou um consórcio por R$ 889 mil para melhorar a gestão dos contratos do transporte público. O projeto, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, visa aprimorar a eficiência e a qualidade do serviço, com possíveis mudanças nas linhas de ônibus e redução de custos. A consultoria terá 5 meses para concluir o trabalho. A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou por decreto a inclusão de ônibus do tipo BRT misto de 5 portas no sistema MOVE municipal. Esses ônibus devem atender às normas federais e às especificações técnicas da Superintendência de Mobilidade, a SUMOB. As concessionárias devem submeter as plantas dos veículos para a aprovação. As exigências incluem comprimento específico, altura do patamar de embarque, equipamentos para acessibilidade e sistema de transporte inteligente. A Prefeitura de BH planeja também comprar 100 ônibus elétricos ainda este ano, com os primeiros veículos em operação até meados de 2025. O financiamento de R$ 317 milhões será obtido por meio do BNDES e da Caixa Econômica Federal. Os ônibus serão cedidos às concessionárias, em forma de comodato, e serão testados em várias linhas da cidade. Essa ação faz parte do Plano de Mobilidade Limpa, que pretende substituir 40% da frota municipal por veículos sustentáveis até 2030. Passageiros que utilizam a linha 160, Gaibu-Barra da Jangada, via Paiva, operada pela empresa São Judas Tadeu no Recife, agora pode pagar as passagens por meio do Pix. A modalidade está em fase de testes. A Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, informou que precisaria de R$ 288 milhões todo ano para implementar a tarifa zero no transporte coletivo municipal. Mas, no momento, diz que considera o custo inviável. A administração está aberta a discutir o tema futuramente, propondo aplicação em áreas específicas. Manaus, no Amazonas, ganhou uma nova linha de ônibus. É a 354, Viver Melhor Ponta Negra. No Paraná, São José dos Pinhais, na região de Curitiba, ganhou uma nova linha de ônibus. É a Rota 410, Castelhano. A Scania apresentou oficialmente Fernando Valiati como seu novo diretor de serviços. O executivo, que lidera a área desde o final do ano passado, sucede Marcelo Montanha, que se tornou diretor das concessionárias da montadora lá na Espanha.
No primeiro semestre de 2024, o transporte rodoviário de passageiros caiu 1,2%, acumulando uma queda de 5,8% em 12 meses. Apesar disso, o setor turístico teve uma alta de 3,4% em junho. O volume total de serviços cresceu 1,7% em junho, com destaque para o transporte aéreo, que subiu 11,4% no mês, e o setor de serviços gerais, que está 14,3% acima da média dos níveis pré-pandemia. Os dados foram divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A SP Trans vai contratar serviços para demolição de áreas desapropriadas e apoio técnico na construção do novo Terminal São Mateus, que ficará entre a Avenida Sapopemba e a Rua Ministro Luiz Sparano, lá em São Paulo. As licitações foram publicadas nesta semana. A demolição será licitada no modo eletrônico, com propostas a serem entregues até o dia 16 de setembro. A supervisão técnica vai ser licitada em modo presencial, com propostas a serem entregues até o dia 29 de outubro. O terminal visa integrar o já existente Terminal São Mateus e a futura Estação São Mateus do Monotrilho, melhorando a mobilidade da região. Na região metropolitana de São Paulo, o BRT-ABC, corredor de ônibus 100% elétrico, que vai conectar as cidades do ABC Paulista a São Paulo, passou por uma mudança no projeto original, desviando da Avenida Presidente Wilson para uma rota paralela aos trilhos da CPTM, incluindo a construção de um novo viaduto. A mudança visa aumentar a eficiência e evitar desapropriações. O sistema vai ter 17,3 km de extensão e será operado pela Next Mobilidade, que também é responsável pela construção, operação e manutenção. O projeto, considerado inovador, é um exemplo de contratos modernos, recebendo até a aprovação do STF por sua legalidade, o que pode influenciar futuros projetos de mobilidade aqui no Brasil. O consórcio Anhanguera da MTU processou a empresa Rápido Luxo Campinas e a Artesp. O processo busca a extinção da linha 205F entre Jundiaí e Cajamar, alegando que a linha é irregular, afetando 13 linhas gerenciadas pela IMTU. A juíza Júlia Brescanzin Demarque Molina negou a liminar para a suspensão imediata da linha, destacando a necessidade de levar em conta o interesse dos passageiros e a presunção de legitimidade das decisões administrativas. O processo continua em andamento e a linha ainda pode ser extinta. A aviação Petroita conseguiu no Tribunal de Justiça do Rio a suspensão dos decretos municipais que removeram a operação da empresa nas regiões do Alto da Serra, Migo da Serra e Morim, após recurso da companhia. O desembargador Naguib Slaib, que tomou a decisão, justificou com base na existência de um contrato administrativo e possíveis irregularidades no processo. Além disso, há o risco do impacto nas linhas de ônibus. A Prefeitura de Petrópolis expressou insatisfação com a decisão e afirmou que vai recorrer, destacando que a empresa cometeu mais de 3 mil infrações em menos de 3 anos, o que justificou a caducidade do contrato em julho. Enquanto a decisão não é revertida, a Petroita voltou a operar nessas regiões. E adivinha, mais problemas foram encontrados. Um motorista da empresa foi flagrado guiando o veículo com a canopla da marcha sendo substituída por uma garrafa PET. Nas imagens, o rodoviário mostra uma guia, onde supostamente um fiscal estaria autorizando que ele circulasse com o carro nestas condições. Aparentemente, a terceira e a quinta marcha não estariam funcionando corretamente também. E para ajudar, a situação da Petroita, que já é ruim, ficou ainda pior nesta semana. Um ônibus da empresa bateu contra um barranco e deixou algumas pessoas feridas. Pelo menos 12 ocorrências foram registradas com a empresa nesta semana. São velhos hábitos que voltam, infelizmente, a marcar presença no dia a dia da população petropolitana. Na Baixada Fluminense, a linha 486L, Bar dos Cavaleiros,
Largo da Cancela, importante linha entre Duque de Caxias e o Rio de Janeiro, teve uma redução de viagens. Antes eram 1.088 viagens mensais, agora somente 804. Em Niterói, 3 linhas da aviação Rio-Ita foram encurtadas. São elas: a 414M, Morada do Sol, Niterói, 416M, Manilha, Niterói, e a 758M, Morada do Sol, Tribobó. Na capital, o canal Próxima Parada teve acesso a um ranking das 20 linhas mais movimentadas da cidade. A campeã é a 864, com quase 1 milhão de passageiros transportados. Por fim, na capital, a linha 786, Campo Grande Marechal Hermes, teve seu trajeto estendido para o bairro de Cascadura. O Detro concluiu consultas públicas sobre o processo de licitação das linhas de ônibus intermunicipais no estado do Rio de Janeiro, realizadas de forma online entre os dias 15 e 22 deste mês. O objetivo foi apresentar o novo modelo de concessão, que substitui o atual regime de permissão, e também coletar sugestões de especialistas e do público. A licitação vai abranger cerca de 1.100 linhas, permitindo participação individual ou em consórcio. A audiência pública presencial está prevista para outubro, com a data e o local ainda a serem definidos. O processo visa melhorar a qualidade e a fiscalização do transporte intermunicipal no estado. O Detro também lançou a campanha Não Finja que Não Me Viu, Ceda o Lugar, para promover o respeito aos assentos preferenciais no transporte coletivo. O projeto, iniciado no último dia 20, no Terminal Américo Fontinelli, inclui a distribuição de materiais educativos, palestras e a colocação de adesivos em ônibus e vans intermunicipais. O objetivo é incentivar que as pessoas cedam os assentos para pessoas com necessidades especiais, promovendo a empatia. A Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai iniciar um projeto de BRTs operados por ônibus elétricos, conforme anunciado pelo secretário de Mobilidade, Adão de Castro Júnior. A cidade já possui corredores de pavimento rígido e está ampliando essas estruturas. Há também o planejamento de novas linhas, terminais e eletroterminais. O projeto vai ser financiado pelo PAC, com R$1 bilhão em investimentos para 570 ônibus a diesel Euro 6 e 100 ônibus elétricos articulados. O fim de uma história. O Expresso Veracruz encerrará suas atividades de forma definitiva no próximo dia 31 de agosto, após mais de 50 anos operando na região metropolitana do Recife. A empresa citou dificuldades financeiras persistentes como principal motivo para o fechamento de suas operações. A empresa está saindo do sistema de forma livre e espontânea. Todos os contratos de trabalho vão ser encerrados e a companhia buscará formas de resolver as pendências. As linhas da empresa estão sendo transferidas gradualmente para outras operadoras do sistema. Belém, capital do Pará, vai receber 40 ônibus elétricos até o fim deste ano, conforme anunciado pelo governador Hélder Barbalho. Esses veículos fazem parte de um investimento de R$120 milhões para descarbonizar e modernizar o transporte público na região metropolitana de Belém, beneficiando também os municípios vizinhos. Além dos ônibus elétricos, foram adquiridos também 225 ônibus a diesel. Os novos veículos, que vão integrar o sistema de BRT, têm capacidade para até 75 passageiros, autonomia de até 250 km e equipados com ar-condicionado, rede Wi-Fi e acessibilidade. Só lembrando que esses 40 ônibus elétricos estão sendo comprados para o sistema metropolitano. No sistema urbano, a compra é feita pela Prefeitura de Belém. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. JO volta em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A nova Itapemirim Suzantur está contratando motoristas de ônibus rodoviários para sua base em Vitória, no Espírito Santo. Os interessados devem comparecer na sede da Aviação Lírio dos Vales, nos dias 30 e 31 de agosto, das 8 às 11 da manhã, para preencher a ficha,
fazer a entrevista e realizar testes práticos. É necessário possuir CNHD ou E, experiência mínima de 5 anos em rotas interestaduais e residir na região metropolitana de Vitória. A empresa oferece registro em carteira, salário conforme convenção, vale-refeição, vale-transporte e outros benefícios. Além disso, há vagas também para outros cargos em diferentes localidades, com opções de envio de currículos por e-mail, site ou aplicativo, de acordo com as informações que aparecem aqui na tela para você. Mais informações, entre em contato com a empresa de ônibus. Temos oportunidades também na Brasil Sul Linhas Rodoviárias. A empresa tem vagas para motoristas rodoviários em Londrina, Maringá e Florianópolis. Requisitos: experiência em linhas rodoviárias, seja com ônibus, carreta ou caminhão, CNHD, exercício de atividade remunerada e curso de transporte coletivo de passageiros. Há vagas também para analista fiscal, assistente administrativo financeiro, analista de processos e assistente contábil, restritas somente ao setor de Londrina. Em todas as vagas, a empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo. Os interessados devem acessar o link Trabalhe Conosco no site oficial da empresa e seguir as instruções para o envio do currículo. Por fim, a Aviação Catedral também está com vagas abertas para motoristas de ônibus. As oportunidades são para Brasília. A empresa pede como requisitos: CNHD, curso atualizado de transporte coletivo de passageiros e experiência comprovada em carteira com ônibus rodoviário ou caminhão, truque ou carreta. Currículos no e-mail, colocando na aba Assunto a palavra Motorista Brasília. recrutamento@aviaçãocatedral.com.br. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Vamos falar agora de eletromobilidade. O ônibus elétrico movido a baterias da Mercedes-Benz, o modelo EO500U, vai ser demonstrado e operado com passageiros no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Vitória e em Curitiba. A previsão é de que unidades do modelo comecem a circular por essas cidades ainda este ano. A informação foi dada pelo gerente de mobilidade elétrica da Mercedes-Benz no Brasil, Mike Munhato. O ônibus de 2 eixos, padrão de piso baixo, pode receber carrocerias de até 13,5 metros de comprimento e tem tecnologia integral da Mercedes-Benz, com produção na planta de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Munhato também revelou que somente para a capital paulista, o modelo já soma cerca de 250 unidades vendidas, entre as entregas que já foram feitas e as encomendas. Além do Brasil, o EO500U já foi apresentado aos mercados do Chile e da Argentina, com expectativa para o México ainda neste ano. A Mercedes-Benz tem como plano tornar a planta de São Bernardo do Campo num polo exportador de ônibus elétricos para toda a América Latina. O EO500U tem baterias NMC3, que é a terceira geração de baterias feitas com níquel, manganês e cobalto, que, segundo a fabricante, pode ter uma autonomia variante entre 250 km e 300 km. A potência, convertida para cavalos, é de 340. O presidente do Banco Mercedes-Benz, Léo Pitinini, disse que a instituição já oferece financiamento do modelo pelas condições do Fundo Clima, do BNDES. A Sogil, Sociedade de Ônibus Gigante, empresa tradicional do Rio Grande do Sul, celebrou seus 70 anos com um evento especial em Gravataí. No último dia 22, 35 pessoas participaram de um passeio histórico, a bordo do ônibus 8, um clássico elisiário bicampeão, modelo raro dos anos 60, comprado e restaurado pela empresa, símbolo de um legado de muito trabalho ao longo dos últimos anos. O evento incluiu também visitas a locais históricos da Sogil, a exibição de um vídeo comemorativo e um lanche especial, promovendo momentos de integração entre os participantes e a celebração da conexão da empresa com a comunidade. Antes da gente finalizar esse bloco, eu quero mostrar para vocês como é feito o carregamento daquele ônibus elétrico
movido com baterias de nióbio, que informamos há um certo tempo atrás aqui no Jornal do Ônibus. Olha só que bacana. É a chamada recarga de oportunidade. Esse ônibus conta com desenvolvimento da Volkswagen, Toshiba e da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. O carregador, do tipo pantográfico, é produzido pela ABB. Essa recarga de oportunidade pode ser amplamente implementada em terminais, paradas e pontos de ônibus. Olha só que bacana. É uma solução que pode ser facilmente aplicada aqui no Brasil. E na sequência, imagens exclusivas do canal Próxima Parada na Latibus deste ano. Os registros foram feitos pelo amigo Jackson Souza Leite. Na sequência, para você, as últimas notícias das eleições. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou um decreto que suspende a cobrança das passagens de ônibus, BRT e VLT no dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais. A medida também deve valer no possível segundo turno, no dia 27 de outubro. A gratuidade ocorre das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. A medida visa garantir que o custo com o transporte não seja um obstáculo para o exercício do voto. No entanto, as linhas executivas vão manter suas passagens normais. Durante a votação, os serviços devem operar com a frota completa, atendendo à alta demanda. Falando em eleições, a atual gestão da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está na mira do Tribunal Regional Eleitoral. Isso ocorre porque, recentemente, a administração municipal inaugurou o programa Tarifa Zero. Até aí, aparentemente nenhum problema. Porém, há um detalhe. O programa foi estabelecido fora do prazo permitido pela lei eleitoral. Em nota, o TRE e a Prefeitura de Duque de Caxias não quiseram comentar sobre este assunto. Eleições no canal Próxima Parada. Vote certo, vote consciente. Hora da gente ver como fica o tempo aqui no Brasil nos próximos dias. A montanha-russa das temperaturas continua. Agora quem vem aí é a chuva e posteriormente o frio. Quem for sair de casa, prepare o agasalho. O nosso destaque do dia é a Aviação Ouro e Prata, que ampliou recentemente sua frota com novos Marco Polo Paradiso G8 1600 LD, montados no chassi Scania K410. Os veículos possuem 44 poltronas semileito e diversos itens de conforto e segurança. A Marco Polo, em suas redes sociais, divulgou um vídeo desses carros, e você confere na íntegra aqui na tela. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, o que as empresas de ônibus poderiam fazer para evitar processos de falência? Hoje, nós mostramos aqui no Jornal do Ônibus a falência da Pluma e a situação difícil que as empresas Primar
e Verde Transportes vivem. No setor de transportes urbanos, a Petroita também vive um momento difícil. O que pode ser feito? Quais medidas podem ser tomadas? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Participe! Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Ingabus. A gente encerra o Jornal do Ônibus de hoje com o nosso giro de câmeras pelo Brasil. Uma ótima noite para você e até a próxima.